Olá, galerinha do oitavo ano, dando continuação à correção das nossas atividades, dessa vez do bloco 14. Nós vamos falar, vou ler um texto aí que eu passei para vocês, bem pequeno, sobre a geopolítica do Brasil. Então, vocês já viram o que é geopolítica, né? E vamos ver um pouquinho da geopolítica no Brasil, como que ela aconteceu. Então, vamos lá. O Brasil também sofreu influências dos estudos geopolíticos durante a estruturação dos seus territórios e economia. Uma das primeiras ações foi a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília durante o governo do Juscelino Kubitschek. Dentro do território nacional, os principais objetivos da geopolítica estão ligados à integração dos estados, levando em consideração o capital socioeconômico de cada região, o desenvolvimento urbano e as normas de sustentabilidade e a inserção do país entre as maiores potências sul-americanas também são pontos analisados pela geopolítica brasileira. Além desses, as áreas registradas como reserva de petróleo, incluindo o pré-sal, a economia do Pantanal Mato-Grossense, a da bacia do Rio do Prata, e floresta amazônica, e também são consideradas relevantes para o estudo da geopolítica, justamente porque essas políticas aí, essas reservas, elas incluem aí a exportação, então ela inclui aí a relação com os outros países. Né? Por isso que ela vem sido bastante evidenciada aí nas discussões geopolíticas do Brasil, ok? Como fala aí no texto, a primeira influência, né, foi a mudança da capital, que era o Rio de Janeiro, para Brasília. Essa mudança ela foi estratégica, né, justamente para povoar aquela área central do Brasil, impedindo assim que o Brasil perdesse um pedaço do seu território, né, por falta aí de uso, falta de urbanização naquela área, falta de utilização daquela área. Então, aí já mostra uma influência aí geopolítica, ok? Outros temas contemplados pela geopolítica brasileira são a reforma agrária, né, que consiste em uma subdivisão de terras, a industrialização, o Mercosul, que é um dos blocos econômicos aí, né, que é o bloco a qual o Brasil pertence, o crescimento urbanístico, né, o crescimento das cidades, a proteção das fronteiras, a necessidade e escassez do petróleo, né, com a criação da Petrobras e a demarcação de terras indígenas. Então, fragmentos aí, né, contemplados pela geopolítica brasileira. Então, vamos lá às atividades. Vamos ler o texto para responder aí as questões da número um. A geopolítica do petróleo diz respeito a práticas em que os países mais desenvolvidos, em sua maioria, traçam suas estratégias para ter o acesso a este produto, que, além de ser ainda a matéria-prima para os combustíveis mais utilizados no mundo, também é necessário no desenvolvimento de várias mercadorias e demais processos da indústria. Por ser tão necessário nessas atividades, se entende que quão mais desenvolvido economicamente é o país, mais dependente este é do petróleo. Por quê? Porque o petróleo, ele é hoje a maior fonte de energia, principalmente do setor automobilístico. Então, quanto mais desenvolvido, mais fabrica carro, mais carros a população tem, né? Então, é um país ainda mais dependente do petróleo, ok? Por isso a importância do petróleo aí na geopolítica. Na A, cite dois acontecimentos recentes ou não que teve esse combustível como principal motivação. Esse aí vocês vão ter que dar uma pesquisada, né? Alguns dos acontecimentos recentes, um acontecimento bem recente foi o derramamento, né, aí de petróleo em praias do Brasil, contaminando assim as águas, né, de mares aí e rios, né? Então foi uma notícia bem recente aí, que envolveu o petróleo e o Brasil. Já teve casos há alguns anos atrás de conflitos, de guerras, né? Mas esse aí eu quero que vocês pesquisem essa questão aí, né? Tanto a A como a B,
ela requer uma pesquisa aí de vocês, porque são vários. Então, eu quero que vocês pesquisem para estar buscando alguma informação referente ao petróleo, alguma notícia aí. Não é difícil, vocês encontram facilmente aí na internet. Ok? Na 2, o Brasil é um país populoso e com enorme extensão territorial, possuidor de vários recursos naturais em seu território. É um país que também pratica e é influenciado pela geopolítica. Deste modo, quais são os países que são parceiros comerciais do Brasil? Um dos maiores parceiros comerciais que a gente tem, que importa, né, e exporta muitos dos nossos produtos, a gente também importa muitos produtos dele, é a China, né? É um dos maiores países aí, né, que tem relação com o Brasil. Outros exemplos de países aí são os países que formam o bloco econômico Mercosul, né, que é um bloco que cria aliança entre países da América do Sul, que é Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Todos esses países também têm relação aí com o Brasil. Se você colocou outros, aí não tem problema, porque são vários países. Estados Unidos tem relação com o Brasil, política, econômica, né? São vários e vários países aí que possuem relação política e econômica com o Brasil, ok? Essa foi a correção das atividades do bloco 14. Qualquer dúvida, anota aí, né, para estar esclarecendo lá no plantão de dúvidas. Tchau, tchau.